Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Como foi falado na semana passada, nós hoje vamos iniciar uma nova série de pregações que é sobre a teologia do culto. E para começar, nós vamos falar então sobre o princípio regulador do culto, aquilo que rege a adoração no meio reformado. Vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo de número 12. E nós vamos expor nessa noite do verso 1 ao verso 14. Deuteronômio, capítulo 12. Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo seus altares e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor, vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. E para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada, segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, vossos dízimos, e as ofertas das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das suas tribos, ali oferecerás o teu holocausto, os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado porque somos chamados, Senhor, a estar diante dela, a ouvirmos, Senhor, atentamente, que venhamos guardá-la no nosso coração para não pecar contra ti, que possamos, Senhor, no nosso íntimo, ter de fato a iluminação do Espírito Santo para compreender, para aplicar, para sermos conformados à tua palavra, Senhor. Que eu venha ser um mensageiro a entregar a mensagem do noivo ao coração da noiva, em nome de Jesus. Amém. O objetivo do livro de Deuteronômio, meus irmãos, é recordar e obedecer, pois Deuteronômio foi feito para os filhos do deserto, aquelas pessoas cujos pais receberam a punição de cair peregrinando devido à sua incredulidade. Quando Deus enviou os espias para Canaã, apenas Josué e Calebe daquela geração entrariam na terra prometida. Todos os que tinham de 20 anos para cima padeceriam no deserto como uma punição por sua incredulidade. Esse livro, então, que é justamente quando as pessoas estão ali nas campinas de Moabe, prontos a entrar na terra prometida, é feito para que essas pessoas que cresceram no deserto recebam a instrução daquilo que eles irão fazer quando entrarem na terra de Canaã.
E esse livro, como nós já falamos, ele tem uma estrutura de um documento pactual, um documento de aliança. Ele tem um prólogo histórico no início, a introdução que vai nos mostrar o que Israel fez, tanto de certo como de errado, porque o Senhor tinha deixado eles naquela condição. Nós temos a repetição da lei, é em Deuteronômio que nós temos os 10 mandamentos sendo colocados de novo no capítulo 5, e também há uma lista de leis civis no livro de Deuteronômio. E no final do livro, nós temos a apresentação daquilo que seriam as bênçãos e as maldições pela quebra do pacto ou pela manutenção do pacto. O povo aqui, então, meus irmãos, está se preparando para que, quando eles entrem, não ajam mais da forma que eles agiam no deserto, porque esse povo não seria mais itinerante, esse povo agora teria uma terra, teria um local de descanso, receberiam da herança que o Senhor havia lhes dado. Aqui em Deuteronômio 12, Deus fala então para os filhos do deserto, ensinando que a forma de adoração é determinada tão somente por Ele, é regulada tão somente por Ele. E é por isso que nós, como reformados, nós como igreja que segue a teologia reformada, nós entendemos que o princípio do culto não é não fazermos aquilo que simplesmente não é proibido, ou seja, tudo aquilo que a palavra de Deus não proíbe, então nós podemos fazer. Nós seguimos o princípio regulador do culto, que é somente aquilo que é ordenado na Escritura deve ser colocado como elemento de culto. Por isso esse texto de Deuteronômio 12 nos leva a conhecer a verdadeira adoração. E na verdadeira adoração, em primeiro lugar, os ídolos, meus irmãos, eles são destruídos. É o que nós vemos do verso 1 ao verso 3. Nesse capítulo, Moisés então está falando dessa obediência na adoração, e no capítulo 11, se os irmãos voltarem rapidamente e olharem, passarem seus olhos, os irmãos verão que Moisés fala de bênçãos e maldições por conta da obediência ou desobediência aos estatutos do Senhor. O ponto enfatizado por Deus é que o seu povo deve andar de acordo com os seus mandamentos, pois eles foram libertos de uma terra estrangeira, onde eram escravos, para serem então conquistadores de uma terra livre. Mas essa liberdade não seria para o pecado e para a libertinagem. Eles não fariam as coisas de acordo com a sua própria imaginação ou de acordo com aquilo que está no seu coração. Eles adorariam, glorificariam ao Senhor de acordo com os seus mandamentos. Contudo, nós sabemos que essa terra que viria a ser ocupada, ela tinha povos diferentes com ídolos e deuses diferentes. Ídolos das mais diversas formas, como Baal, como Moloque, que exigiam coisas como a prostituição, como sacrifícios humanos nos seus cultos. E o povo de Deus deveria cuidar para não se misturar com aquele povo e nem com aquele tipo de adoração. Por isso, o que o primeiro verso do capítulo 12 apresenta é a preocupação que Israel obedecesse à vontade do Senhor todos os dias, para que não se desviasse do caminho do Senhor. Vemos então que Deus ordena que toda a forma de culto dos cananeus deveria ser destruída, deveria ser deixada de lado, deveria ser abandonada. Eles não deveriam fazer pontes culturais, eles não deveriam chegar ali e dizer, não, nós vamos pegar isso aqui que já é feito por eles e nós vamos dar uma nova roupagem. Não, eles deveriam destruir, eles deveriam deixar de lado e deveriam adorar como Deus requer. Os altares, as colunas, os postes ídolos, as imagens de escultura, tudo deveria ser destruído para que o povo não adorasse os falsos deuses, não misturasse a adoração ao Deus verdadeiro com a adoração dos ídolos. A verdadeira adoração implica, portanto, em nos afastarmos de qualquer forma de adoração que não é de acordo com aquilo que Deus requer, pois qualquer maneira de adorar a Deus que não está de acordo com a palavra é idolatria, é quebrarmos o mandamento do Senhor, que diz que nós não devemos ter outros deuses além dele. Nossa imaginação, meus irmãos, é fértil e nós podemos fazer muitas coisas para o mal. Já dizia o reformador João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Isso é só vermos, meus irmãos, quantos tipos de divindade existem, quantas formas, tamanhos de ídolos são encontrados. O ser humano, ele é adorador por natureza. Deus fez o ser humano para que adorasse, para que cultuasse. E se ele não adora o Criador,
ele adorará as criaturas. Em todos os povos, nas mais diversas culturas, mesmo nas tribos mais isoladas do planeta, existe algum tipo de Deus, algum tipo de divindade, algum tipo de entidade que é adorada. Porém, meus queridos, o que deve nos deixar atentos, principalmente no nosso contexto, é que não é a ignorância do Deus verdadeiro, ao Deus verdadeiro, que faz com que as pessoas adorem outros deuses. É só olharmos para a nossa sociedade. Nós que vivemos no ambiente urbano, hoje muitas pessoas têm acesso à Bíblia, muitas pessoas têm acesso às igrejas, as pessoas não adoram o Deus verdadeiro, não porque não o conhecem, mas porque são cegos espiritualmente. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A falsa adoração é misturar a verdadeira, para ter então uma aparência que é agradável, para poder ser engolida por todas as pessoas. Muitas pessoas não entrariam nunca em um terreiro de candomblé e começam a se tremer todinho quando passam em frente de um, mas não vem problema de ir para uma sessão de descarrego. Muitas pessoas não têm uma figa ou uma carranca em casa, mas compram uma rosa ungida e a água do Rio Jordão porque acreditam que aquilo ali vai protegê-las. Utilizam cordões com o famoso olho grego, vivem falando sobre os signos e como isso interfere na sua personalidade. Esta, meus queridos, são sem dúvida formas de idolatria perigosas, porque tem aparência inocente, parece algo que é verdadeiro, parece algo que não vai influenciar na nossa vida, mas foi justamente assim, transformando coisas que eram para o Senhor em coisas abomináveis, que a idolatria se instalou no meio do povo de Israel. Nós vemos um exemplo claro disso no texto que fala sobre o bezerro de ouro. Abram comigo nesse texto, Êxodo, capítulo de número 32, meus irmãos. Êxodo, capítulo de número 32. A partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Veja que o próprio sacerdote fez uma imagem e colocou o povo para adorar um ídolo, mas ele não disse: olha, esse aqui é um Deus estranho, este aqui é um ídolo. Ele disse: este é o Senhor. Ele instituiu uma forma falsa, uma forma não ordenada de adoração e disse: este é o Senhor. O povo estava adorando uma estátua de um bezerro, achando que estavam prestando culto ao Senhor. Agora veja rapidamente o verso 21 e 22 do capítulo de número 32, que diz assim: depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Arão fala: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Ele vai usar o pecado do povo como uma desculpa. O povo quer adorar dessa forma, eu apenas atendi aquilo que eles queriam, eu apenas fiz da forma que eles me requeriam. Ele reconheceu o pecado para justificar a prática do próprio pecado. Ao identificarmos a idolatria, não devemos fazer, meus irmãos, como Arão fez, se justificando. Devemos pedir misericórdia, como Moisés. O Senhor conhecia o coração daquele povo, sabia que eram pecadores, e como diz o verso 9, era um povo de dura cerviz. Isso significa, meus irmãos, literalmente que aquele povo tinha um pescoço duro, como um bezerro de ouro, como um bezerro que é desobediente, que é
puxado para um lado e endurece o seu pescoço para não entender, para não atender ao comando daquele que está ali lhe guiando. Quando não adoramos a Deus da forma que lhe é devida, quando não obedecemos aquilo que o Senhor revela na sua palavra, quando achamos que é a nossa imaginação, que é a conveniência, que é a razoabilidade que deve imperar no culto, quando achamos que são os objetos, que são as paredes, ou qualquer outra coisa na qual nós colocamos a nossa superstição ou a nossa fé, nós somos pessoas desobedientes, de pescoço duro, somos pessoas teimosas que não atendem à voz do Senhor. É isso que Estevão declara no livro de Atos, quando ele diz: não habito o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor. Não são naquilo que nós imaginamos, nas obras das nossas mãos, mas naquilo que o Senhor mesmo determinou, que Ele habita e que Ele alimenta a sua igreja. Quantas vezes nós que estamos aqui já vimos a mão do Senhor agindo grandemente na nossa vida, que conhecemos a Escritura, que caminhamos há certo tempo no Evangelho, não nos vemos enganados por algum tipo de idolatria. Devemos abandonar todos esses ídolos falsos, todos esses deuses e todas essas formas falsas de adorar a Deus. Por isso, não é só a sinceridade na adoração que conta, mas também a conformidade com a palavra de Deus. Por isso, além de derrubarmos os ídolos, em segundo lugar, na verdadeira adoração, a vontade do Senhor, ela é seguida. Não adianta tirarmos aquilo que é errado, devemos também colocar aquilo que é certo. Deus escolheria o local do culto. Não só eles tirariam as imagens, não só eles tirariam os ídolos, mas eles fariam aquilo que o Senhor ordenara. No livro do Êxodo, Deus havia instituído como seria o tabernáculo em cada detalhe, meus irmãos. Eu sei que é até uma leitura difícil, quando nós estamos ali no livro de Êxodo, nós chegamos na parte final, e ele começa a falar dos nós que devem ter, que ele começa a falar do material das cortinas. Isso mostra a preocupação do Senhor com a forma de como ele deve ser adorado. No livro de Levítico, Deus havia instituído como seriam feitas as ofertas, todos os detalhes ali do sacrifício, os animais que deveriam ser usados, a forma como o sacrifício deveria ser feito, é instituído as datas, as festas como deveriam ser celebradas. E agora que Deus estava preparando o povo para entrar na Terra Prometida, ele se preocupa em dizer que haveria um local específico de culto. Isso tinha um objetivo. No Antigo Testamento, meus irmãos, a palavra de Deus não estava nas mãos das pessoas como está nas nossas mãos hoje. Cristo ainda era prometido e todas aquelas cerimônias, festas e leis apontavam para a perfeição que viria de Jesus. Nós sabemos então que tudo aquilo era muito visual, era muito tátil, porque as pessoas ainda não tinham a revelação de maneira perfeita. E Cristo que nós temos hoje plenamente revelado, o seu ministério que nós temos hoje perfeitamente cumprido, é a perfeição da revelação de Deus. Por isso, nós não estamos presos às cerimônias e os locais do Antigo Testamento. Contudo, ainda que não se tenha mais um local específico para adoração, como se tinha no Antigo Testamento, o que temos hoje ainda é o princípio de seguirmos a palavra de Deus para a sua adoração. Vejam, meus irmãos, como isso deve nos alegrar, pois o Senhor hoje está no meio da sua igreja de maneira especial, onde quer que ela se reúna, justamente porque o próprio Senhor, através do Espírito Santo, habita em nós. Quando somos salvos, nós ganhamos o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Unidos a Ele eternamente, nós somos então movidos a adorá-lo na beleza da sua santidade. Quando falamos de uma adoração que é ordenada por Deus, muitas pessoas muitas vezes podem olhar torto, podem se sentir meio presas, podem dizer assim, mas a gente tem que seguir essa forma de adoração. Acham que a verdadeira liberdade é adorar a Deus num culto sem ordem, sem reverência, cheio de emocionalismo barato, que derrama lágrimas, mas que não edifica. Meus queridos, atentem bem para isso. Não existe verdadeira edificação onde a palavra de Deus é diminuída.
Muitas vezes as pessoas, para se confortarem com alguma situação, vão atrás de novas revelações, de novas sensações, quando a palavra de Deus já está aqui e é perfeita. Cristo orou para que fôssemos santificados na verdade, e ele diz: a tua palavra é a verdade. Na história do rico e de Lázaro, quando o rico está no inferno, ele diz a Abraão: diz aos meus parentes isso aqui, para que eles não venham parar nesse mesmo lugar. E Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, escutem a palavra que eles já têm. Quando Cristo está ressurreto e anda no caminho de Emaús com 2 discípulos, é dito que, começando por Moisés e passando pelos profetas, ele explica aquilo que as Escrituras atestavam acerca dele. A palavra é Cristo e é sobre Cristo. É por isso, meus irmãos, que a referência da igreja não pode ser a filosofia, não pode ser a história, não pode ser a pedagogia, não pode ser outra coisa senão, primeiramente, a palavra de Deus. Por mais que o nosso coração possa estremecer com as sensações, que as nossas pernas fiquem bambas com outras formas de adoração, somente a palavra tira o coração de pedra e dá um coração de carne. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus. E veja, se nós obedecemos à vontade dos nossos pais que nos amam, que cuidam de nós, mas que podem falhar, por que negaríamos a vontade do Senhor? E ainda, meus irmãos, veja que maravilhoso o que está no verso 7 de Deuteronômio 12, quando ele diz: lá comereis perante o Senhor vosso Deus, vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Um culto segundo a vontade de Deus não é só agradável a Deus, mas também agrada o nosso coração. Talvez as pessoas se questionem: mas aquela igreja não tem nada mais novo, mais atrativo em termos de pregação. Se fala sobre pecado, sobre inferno, sobre arrependimento, coisas tão negativas, coisas que nos deixam para baixo. O grupo de louvor não está tocando o último sucesso gospel. Como é possível suportar um culto desse? Eu gosto da resposta da Confissão de Fé de Westminster, quando ela fala desse erro que é um erro infantil, quando as pessoas enfatizam mais o lugar e as circunstâncias do que aquele que está sendo adorado. A nossa Confissão de Fé fala no capítulo 21: agora, sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija, mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. A nossa alegria em cultuar o Senhor não depende do lugar, não depende das circunstâncias, mas do fato de adorarmos o Senhor segundo a sua vontade. Isso deve alegrar o nosso coração. Sabemos, meus irmãos, também que 2 vontades elas não podem ser soberanas. Ou obedecemos à vontade do Senhor, ou obedecemos à vontade do nosso coração. Por isso, em terceiro lugar, meus irmãos, na verdadeira adoração, nossa vontade é submetida à vontade do Senhor. O povo aqui, como nós já dissemos, estava em um período de transição. O tabernáculo, que era aquela tenda no qual o povo adorava, ainda não estava num local fixo. Por isso, ele diz: não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual segundo bem parece aos seus olhos. Fica claro, meus irmãos, que a Babel teológica que nós vemos nos nossos dias, cada um fazendo de acordo com o que acha melhor, não é de acordo com a Escritura, não é de acordo com a revelação de Deus que nos encaminha a sua vontade, que é ordenada. No contexto aqui, quando o tabernáculo estivesse num local fixo, o povo deveria se encaminhar para lá para adorar. Uma das características da Escritura, meus irmãos, é que ela é progressiva, ou seja, à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, ela nos dá uma revelação que vai se desenvolvendo em muitas coisas, né? Como aquele exemplo que eu já dei, de uma árvore grande que vai se desenvolvendo a partir de uma semente. Por isso, a adoração ela começou a ser feita em altares de pedra, através das famílias, depois ela passou a ser na tenda do tabernáculo, depois chegou até o templo. Então,
nós veremos o momento do Novo Testamento em que o templo deixa de ser o local de culto e onde a igreja do Senhor se reúne, ali é o local de culto. O que vemos aqui então é que a forma de adoração de quando o povo ainda estava conquistando a terra tomaria uma forma mais fixa quando o povo entrasse no seu descanso. Porém, o que vemos na história, meus irmãos, é que o povo de Israel não obedeceu ao Senhor. Não conquistou a terra como deveria, não destruiu todos os inimigos como deveria. As consequências da desobediência é que o povo então não descansou na terra. Foi derrotado pelos adversários constantemente, como vemos no livro dos Juízes, no qual Deus demonstra o juízo contra o seu povo, onde até mesmo as tribos de Israel entraram em uma guerra civil e quase se destruíram completamente. E nós sabemos qual é o refrão desse livro, que está também no seu último versículo. Cada um fazia como achava mais reto. É difícil, meus irmãos, na nossa sociedade, onde tudo virou uma questão de opinião, onde o relativismo é a opinião maior, majoritária, nós entendermos que a palavra do Senhor ela é absoluta. As pessoas fazem o culto a Deus como uma pessoa faz com frutas na feira. Como alguém que diz, eu prefiro manga, você prefere maçã, e está tudo bem, esse é o gosto de cada um. Eu prefiro que o culto tenha mais louvores do que tempo de pregação, eu prefiro que o culto seja menos formal, eu prefiro que a igreja tenha parede preta, parede branca, parede azul, parede amarela, eu prefiro que tenha jogo de luzes, eu prefiro que não tenha, e nós achamos então que tudo está correto, tudo está certo, porque vai de acordo com o gosto e com o sentimento de cada um. Eu acho, eu quero, eu prefiro. Não, meus irmãos. Deus não nos deixou no escuro, mas revelou em sua palavra a sua vontade. Veja, o descanso que Israel teria na terra de Canaã apontava para Cristo, que é o descanso que nós temos hoje. É por isso que a nossa adoração não é feita para agradar os sentidos, a nossa adoração não é feita para afagar as nossas emoções, a nossa adoração é direcionada a Cristo. Por isso a nossa confissão de fé, ainda no capítulo 21, também vai falar sobre isso, dizendo: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado por sua vontade revelada, ou seja, pela Escritura, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. E assim como Israel, que já estava livre do Egito, mas ainda caminhava para uma terra prometida, sendo guiados por Deus, nós já fomos tirados do império de Satanás, estamos caminhando para a Nova Jerusalém com Cristo, mas ainda não chegamos no nosso descanso final. É na igreja, com os nossos irmãos, no dia do Senhor, que experimentamos o descanso. Por isso Cristo diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas vezes nós não estamos cansados de uma semana difícil, de lutas espirituais profundas, de angústias e de problemas que ocorrem no trabalho, na família, na faculdade. Ficamos esgotados com tudo e com todos, e ao invés de procurarmos alívio em Cristo, vamos nos aliviar em algum pregador que massageie o nosso ego. Vamos procurar alívio no pecado. O Senhor, na sua palavra, promete aliviar o nosso fardo. Se seguirmos a sua vontade, encontraremos alegria e descanso. Então, meus queridos, existem duas ordens: abandonar os ídolos e seguir a vontade de Deus. E dois benefícios por seguirmos essa ordem: a alegria e o descanso do Senhor. E por fim, meus queridos, veremos que a razão, o motivo de adorarmos a Deus como Ele requer, é porque, em último lugar, na verdadeira adoração, somente Deus é glorificado. Meus irmãos, nós chegamos aqui a um ponto crucial do texto. O nome do Senhor estaria nesse lugar que Ele escolheria. Nosso Deus, Ele é vivo, é glorioso, é majestoso. Não é uma mera força da natureza, não é um velhinho sentado em uma cadeira no meio das nuvens. Quando o profeta Isaías vê o Senhor, ele fica aterrorizado. Quando o povo de Israel ouviu sua voz no Monte Sinai, ficou aterrorizado.
Quando João ouviu a sua voz em Apocalipse, caiu com seu rosto em terra. Glorificamos a esse Deus majestoso. E esse é o fim principal do homem e é o fim principal do culto. Assim ele diz no livro do profeta Isaías: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória não a darei a outrem. O Senhor criou todas as coisas para a sua glória, nos salvou para a sua glória. Cristo morreu para a glória de Deus, que se manifesta na nossa salvação. Mas é fácil sermos pecadores, sendo pecadores, nós perdemos o foco. E fazermos como Simão o mágico, que no livro de Atos, quis somente os benefícios do Evangelho. Irmos buscar demonstração de espiritualidade em palavras vazias, sem significado. Quando o apóstolo Paulo diz: porque o reino de Deus não consiste de palavras, ou seja, de mero falatório, mas de poder. E que poder é esse que ele fala? Serão os milagres? Cristo, ao se referir aos milagres, diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras maiores do que essa. Então não são os milagres, não são os benefícios. Paulo nos responde que poder é esse em Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Evangelho, no nome de Cristo, Deus é glorificado. Deus nos salvou para a sua glória e nós o cultuamos para a sua glória. É por isso que o culto também, meus irmãos, não pode ser um ritual frio, um cumprimento de etapas de uma liturgia, no qual o nosso coração estejam ali envolvidos em pecado, envolvidos nos nossos próprios interesses. De nada adianta ter a liturgia e os cânticos mais puros se a nossa alma está distante de Deus e cheia de iniquidade, sem arrependimento, cheia de raiva, de ódio, de maledicência. O Senhor recusa esse tipo de culto. É isso que nos diz Isaías, capítulo de número 1. E eu peço aos irmãos que abram comigo nesse texto. Isaías, capítulo 1, a partir do verso de número 11, meus irmãos. Isaías, capítulo 1, a partir do verso 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Veja só que o problema não está nos elementos de culto, em fazer as coisas como o Senhor requer. O problema está no coração pecador não arrependido, que acha que simplesmente cumprir as etapas da liturgia sem ter o seu coração de fato dedicado ao Senhor, como dizia também o reformador João Calvino, oferecido de maneira pronta e sincera. Sem ter isso, chegar diante do Senhor, o Senhor recusa a nossa adoração. E isso traz juízo sobre o povo de Deus, isso traz juízo sobre a igreja. Por isso Cristo diz que os seus adoradores devem adorar em espírito e em verdade. As duas coisas devem estar juntas, não como duas fases da adoração ou como duas formas que nós devemos escolher. Somente adoraremos a Deus de verdade se o fizermos em espírito, e somente o faremos espiritualmente se fizermos isso de acordo com a sua verdade. Uma ilustração que eu já usei várias vezes, e os irmãos vão se lembrar de mim muitas vezes por conta disso, vão dizer: o pastor Tiago dizia do avião, que é aquela questão que eu já disse, né?
Não se escolhe com qual asa do avião você quer voar. Você não entra no avião e a aeromoça diz: olha, o nosso avião só vai voar hoje com a asa esquerda ou direita. Qual você quer voar? Ninguém diria isso. Da mesma forma, nós não podemos escolher se vamos adorar a Deus em espírito ou em verdade. As duas coisas estão juntas. E nós vemos no texto de Isaías que acabamos de ler, a prática do culto verdadeiro resulta no bem da igreja e de todas as pessoas, assim como está em Deuteronômio 12, porque ele diz no final: arrependam-se dos seus pecados, lavem-se, purifiquem-se, adorem a Deus como se requer, e isso trará benefício para a igreja. Como nós vemos, meus irmãos, nos grandes avivamentos que ocorreram na Europa, que ocorreram nos Estados Unidos, os bordéis fechavam, as pessoas se arrependiam nas praças e nas escolas, e os avivamentos eles foram marcados por 3 coisas: pregação fiel, estudo profundo da palavra e oração incessante. Não é por acaso, meus irmãos, que nós vemos o nosso país cada vez mais se tornando, entre várias aspas, evangélico, e nós não vemos melhora na nossa sociedade. Nós não vemos frutos sendo colhidos. É porque o que tem crescido não é um verdadeiro evangelho, infelizmente. A nossa oração deve ser que Deus utilize e reavive o seu povo através da sua graça, através da sua misericórdia no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro. Que a alegria do Senhor seja a nossa força para que possamos adorar o Senhor como Ele requer, pois este é o princípio regulador do culto. Amém.